para mais um programa em destaque, cheio de informações interessantes para vocês. Você está com problema para pagar a mensalidade da escola do seu filho ou dos seus filhos? Para negociar aquele desconto que você tanto deseja, mas a escola está negando? Pois é, em um dos nossos quadros nós vamos falar sobre isso. E essa epidemia toda, que já pode ser comparada com algumas pestes que já aconteceram na história? Nós vamos falar sobre isso também com a astróloga e terapeuta holística Virgínia Gaia, que é a nossa primeira entrevistada. Então, vamos começar o programa em destaque. Eu comecei perguntando para ela: Virgínia, o que está acontecendo agora nessas conjunções planetárias que pode explicar tudo isso da Covid-19? Bom, o que acontece? A gente está vivendo agora em 2020, é a última vez que os planetas Júpiter e Saturno se encontram em signos de Terra. Esses ciclos de encontros de Júpiter e Saturno, eles seguem um padrão. Eles ficam cerca de 200 anos se encontrando em signos do mesmo elemento. Então, no caso, isso que a gente viu nos últimos 200 anos, que coincide aí com o período da Revolução Industrial, a gente está fechando agora em 2020. E essa troca de elemento, quando a gente deixa de ter esses encontros em signos de Terra para a partir de 2021, a gente ter esses encontros acontecendo em signos de ar, já que em janeiro de 2021 existe um encontro de Júpiter e Saturno em signos de ar, começando por Aquário, essa mudança de Terra para ar remete a um período de mais ou menos 800 anos atrás. Então o que a gente está vivendo, se a gente for olhar com calma, é um fechamento de ciclo que vai remeter ao fim de um grande ciclo muito atrelado à Revolução Industrial, a ideia de que a gente vai ter a economia e toda a estrutura da sociedade muito voltada à produção de coisas palpáveis. E aí essa mudança, ela gera o quê? Uma expansão e um crescimento muito grande na revolução de ciência. A gente vai falar sobre ciência e tecnologia muito fortemente. A gente vai ver, na verdade, uma grande revolução tecnológica a partir do ano que vem. 2020, então, é essa transição. E se a gente voltar no tempo ali, há 800 anos atrás, quando a gente teve essa transição de terra para ar, a gente vai ver justamente o fim da Idade Média e depois o Renascimento, que vai trazer pra gente, né, pós-Renascimento, a Idade Moderna. Se a gente voltar ali atrás, a gente vai perceber que a gente teve uma economia que já vinha dando sinais, no caso a economia feudal, já vinha dando sinais de desgaste, quando uma pandemia, no caso a peste negra, foi responsável por mudar toda uma estrutura social, o que permitiu também o próprio renascimento e a própria ascensão da burguesia nesse fenômeno, nessa transição histórica aí que é bastante conhecida. Então o que a gente está vivendo é, digamos, uma repetição histórica, porque os ciclos astrológicos se repetem. Claro, eles nunca são totalmente iguais. Acredito que a gente não vai precisar ter séculos de peste negra, como a gente teve lá atrás, no fim da Idade Média, mas certamente é um momento em que a gente vai rever muitos valores, rever a maneira como lidamos com as finanças, como lidamos com a produção de bens materiais, o consumo, a economia, e isso tem impacto no comportamento, na relação entre as pessoas e especialmente na produção de conhecimento e a valorização da ciência. Então, de certa forma, o que a gente está vivendo hoje é sim um momento de transição, um fim de ciclo para início de um novo ciclo. Na astrologia, a gente está enxergando isso, na verdade, como uma certa reinvenção do próprio capitalismo e da maneira como países e pessoas se relacionam entre si. Há algum indício que isso já estivesse marcado para acontecer? Se sim, por quê? Bom, o que a gente tem que considerar é que a astrologia sempre trabalha com o estudo de ciclos e grandes ciclos planetários. Então, não só, digamos, isso já estava, né, não é nenhuma questão de indícios, a gente já sabia que esse ciclo vinha acontecer. Né? Para você ter uma ideia, essa mudança de ciclo e os encontros de Júpiter e Saturno acontecendo nos mesmos no mesmo elemento, né, nos signos do mesmo elemento por 200 anos, como a gente tem 4 elementos, então a gente tem um grande ciclo de 800 anos, isso é algo observado ali desde a Babilônia. Também existe, se a gente for pegar de maneira bem específica, até considerando os planetas modernos, né, os planetas que só podem ser vistos por telescópio, como Urano, Netuno e Plutão, existem 2 astrólogos que criaram um índice
cíclico, que na verdade traduz esses movimentos de planetas longos num gráfico, né? Ele é criado por dois astrólogos franceses, Gouchon em 1946, e depois esse gráfico é melhorado com a adição de Plutão por André Barbeau, outro astrólogo francês que em 1960 cria o índice cíclico de Barbeau. Então, desde a década de 60, para quem acompanha a astrologia, a gente tem no índice cíclico de Barbeau uma indicação de que o período de 2020 a 2022 a gente tem a maior crise do século, né? Então, e que realmente é um período de uma crise bastante intensa, e a gente vê nesse índice cíclico 2008 como uma crise que a gente tenta, né, que a gente segue tentando recuperar, mas depois uma crise ainda muito mais profunda em 2020. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a astrologia já tinha falado sobre 2020 há bastante tempo, tá? Então, é algo que, assim, a fundação, né, o fundamento da gente trabalhar com essas previsões é justamente para que a gente consiga lidar melhor com esses ciclos, entender tudo como um rito de passagem, até se preparar, lidar melhor com o que está por vir. Então é um momento mesmo de revisão, um momento de virada já previsto e que pede para a gente olhar para o futuro com mais seriedade, com mais responsabilidade e com muito foco na ciência e com muita abertura para novas ideias, tá? Então, não só indícios, mas a gente tinha já estudos mostrando que esse período aconteceria, viria, enfim, é um fim de ciclo, é uma virada que, claro, é gradual, não é repentina, mas que ajuda a gente a evoluir, crescer enquanto humanidade mesmo, enquanto sociedade global. Como astróloga, como é que você pode explicar como cada signo se porta diante dessa quarentena, desse isolamento, enfim, qual que é o estereótipo de cada um deles? Olha, todos os signos sentem, né, com maior ou menor intensidade. É importante a gente entender que quando a gente está falando de signo, a gente está falando da posição do Sol no mapa, né? Quando a gente fala de signo na concepção moderna e popular que a gente tem hoje, qual signo você é? Isso significa que você tem o Sol nesse signo, mas existem outros planetas e pontos do mapa que estão em outros signos. Então é importante a gente entender e não reduzir, digamos, a astrologia só na posição do Sol, tá? Isso é bem importante para a gente olhar. Sentimos coletivamente, como todos nós estamos sentindo, né? Especialmente, acho que alguns signos são mais afetados, especialmente, já que isso está acontecendo muito em Capricórnio, então eu diria que cancerianos e capricornianos, né? Os capricornianos até primeiro do que os cancerianos, são os que mais estão sentindo. Secundariamente também os outros signos cardeais, né? Áries e Libra também acabam sentindo, mas sobretudo capricornianos e cancerianos, ou quem tem ascendente, né? Sol, Lua, ascendente ou muitos planetas pessoais nesses signos, tá? Vão sentir mais fortemente, tá? Em um segundo momento, já que Saturno, ainda em 2020, ele dá uma passada por Aquário, depois ele volta para Capricórnio, então também os aquarianos acabam sentindo bastante, já que eles vão perceber também essa entrada de Saturno em Aquário, tá? Mas a partir de 2021 que os aquarianos vão sentir isso mais fortemente, assim como leoninos e demais signos fixos, né? Que é Escorpião e Touro. Mas isso é a partir do ano que vem. Nesse momento, em 2020, é muito mais forte para os capricornianos, cancerianos e outros signos cardeais, tá? Então, mas assim, o importante é perceber, todos nós sentimos, especialmente porque essa concentração a gente tem em Capricórnio, Saturno, Júpiter, Plutão, tudo isso faz com que os governos sejam muito mexidos e remexidos, e isso acaba, as relações diplomáticas, todas essas questões econômicas também, isso acaba mexendo muito com o coletivo. Claro que os signos reagem de maneiras diferente, tá? Mas eu diria, se você sabe aí, quem tá assistindo, se você sabe onde você tem esse eixo de Capricórnio e Câncer no seu mapa astral, vale a pena dar uma olhada dentro do mapa, ver que áreas que isso tá sendo ativado dentro de cada mapa astral, mas coletivamente, certamente mexe com toda a sociedade. Por fim, você é uma terapeuta holística online e você está com cursos abertos. Então conta pra gente um pouco de como funciona, para que público é destinado, enfim,
como que as pessoas que queiram participar podem fazer para entrar em contato com você e saber um pouco mais desse mundo, desse universo todo da astrologia? Bom, eu sigo atendendo, na verdade eu sempre atendi online, né? Eu tenho consultório na Avenida Paulista, mas eu atendo via chamada de áudio, de vídeo online desde o começo da minha carreira, tá? Tanto com astrologia, com tarô e com as minhas terapias holísticas, tá? Atendo à distância. Então, assim, na verdade, o que mudou pra mim nesse período da quarentena, só eu não tô atendendo no consultório. Os meus atendimentos presenciais não estão acontecendo, até porque o prédio, né, que é um prédio comercial onde eu atendo, tá fechado, né? Mas eu sigo atendendo online aqui, do home office, via chamada de áudio ou de vídeo, então uma conversa mesmo, um bate-papo mesmo. Atendo com mapa astral, fazendo as previsões pelo período de um ano e outras técnicas astrológicas com as quais eu trabalho. E também atendimentos com tarô e a parte de terapias, né? A grande diferença é que eu fiz uma terapia online em grupo para atender especificamente as pessoas. A terapia em grupo, na verdade, ela tem duas vantagens interessantes. A primeira é porque a gente tem uma interação social entre os participantes, que eu acho que é uma coisa interessante, porque existe um bate-papo além das práticas terapêuticas, exercícios meditativos, respiratórios, e além da conversa, da orientação terapêutica mesmo, que eu conduzo ali dos participantes, mas também atendo em sessões individuais, a parte terapêutica também sigo atendendo online, né? Então, mais informações dos meus atendimentos tem lá no meu site, virginiagaia.com.br. Nesse site também tem ali horóscopo semanal, horóscopo do ano, até que eu faço uma análise grande sobre essa questão toda do céu em 2020. E informações também sobre os meus atendimentos, tem artigos, tem uma série de informações ali, tá? Quem quiser me seguir, eu tô sempre nas redes sociais, eu ponho dica astrológica todo dia, várias outras dicas também de saúde, bem-estar e espiritualidade, então é só lá Virginia Gaia no Instagram, ou no Facebook também, é lá, Virginia Gaia Astrologia, Tarô e Coaching. Vai ser uma coisa bem interessante, porque dá pra gente conectar tudo isso nesse período que a gente tá de transformação, de um período, na verdade, que testa um pouco a nossa estrutura, mas que é também uma grande oportunidade da gente construir coisas novas, tá bom? Então, eu quero agradecer essa super entrevista da Virginia Gaia. Espero que vocês tenham gostado, que explicou bastante pra gente como a astrologia em si, toda essa parte holística, explica a Covid-19, o coronavírus e tudo isso que nós estamos passando. E mudando um pouquinho de assunto, esta semana se comemora o Dia das Mães, o dia dessas pessoas tão especiais. Eu sou mãe, você, muitas pessoas são mães, a gente sabe o amor e a dor que é ser mãe. Então, vou deixar com vocês este papo com a psicóloga que sempre fala de assuntos maravilhosos e que vai falar sobre isso com a gente. Roda aí, que agora é a hora do bate-papo com a Rosângela Sampaio. Bate-papo com Rosângela Sampaio. Olá, eu sou Rosângela Sampaio, psicóloga, coach, palestrante, escritora, idealizadora e apresentadora do programa Mulheres em Flow. E essa semana vamos falar nada mais, nada menos do que o Dia das Mães. Está chegando o próximo domingo. Infelizmente, estamos em uma situação que não é muito conveniente fazermos aquele belo almoço de domingo e reunir a família. Mas nesse momento é importante sim você demonstrar para sua mãe o quanto você a ama, o quanto ela é importante. Então as minhas dicas é que você ligue para sua mãe, faça uma ligação de vídeo, uma videoconferência, reúna a família, envie aquele presente especial pelo correio ou busque aquela loja que pode entregar direto na casa da sua mãe. Mas acima de tudo, expresse o seu amor. Eu costumo falar que não sou fã das datas comemorativas, porque eu acho que todos os dias nós devemos comemorar tudo isso, né? O prazer de viver. Então, reconhecer o quanto as pessoas são importantes na nossa vida e dentro disso fazer a nossa parte. E pensando nesse Dia das Mães, eu fiz um especial Dia das Mães no programa Mulheres em Flow. E eu convido você a assistir o programa que está lá no canal do YouTube Rosângela Sampaio.
Mulheres em Flow. Foi um programa sensacional, eu recebi 2 super mães com histórias fantásticas, uma delas psicóloga, e ela traz vários insights de como é que nós podemos cuidar da nossa carreira, da nossa maternidade, do nosso casamento, do nosso papel como filhas também, e como mulher acima de tudo. Então também não se anular dentro desse processo. Então foi um bate-papo cheio de insights. Eu sei que tem hora que bate aquela síndrome da supermulher e a gente fica com a sensação de que não consegue fazer tudo o que deveria ou que está em falta com alguém. Mas fique tranquila, você não está sozinha e nesse programa nós compartilhamos muitos insights positivos. Então eu espero você para assistir e os seus comentários. Então a minha gratidão pela sua audiência, desejo um feliz Dia das Mães, que seja um dia abençoado e que possamos estar junto mesmo estando longe. Um beijo enorme no coração. E por falar em psicologia, continuando um pouquinho nesse assunto, o que você espera para depois da pandemia? Você acha que o mundo vai continuar igual? O seu pensamento, aliás, continua o mesmo daquele de quando começou toda a quarentena? Ou você já aprendeu a ressignificar um pouco esse conceito de família? Você acha que mudou a sua maneira de ver algumas coisas? Enfim. Então, a psicóloga, escritora, palestrante e professora universitária Ellen Moraes Senra deixou um recado pra gente sobre esse assunto. Roda aí! O ano de 2020 nos reservou uma surpresa ímpar. Não imaginávamos jamais que iríamos estar passando por uma pandemia desse porte, que nos estivesse ceifando o direito de ir e vir para a nossa própria proteção. Pensando nisso, o que será que essa pandemia nos reserva para o futuro? Será que nós temos algo de realmente positivo a aprender com tudo que está acontecendo nesse momento? Pois eu lhes digo que eu acredito que sim. Assim como nós estamos nos forçando a estar mais presentes com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, nós estamos aprendendo também a ser mais empáticos, nos cuidar para cuidar do outro e desacelerando, que é algo crucial na nossa sociedade atual, visto que o tempo estava passando rápido demais para a velocidade que nós éramos capazes ou não de acompanhar. Então, precisamos frear, segurar um pouco a onda, respirar fundo, para então seguir em frente. Se tem algo de positivo que esse período tenebroso vai nos ensinar, com certeza é a olhar para dentro para entender como seguir em frente. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. E agora é a estreia de um quadro que muitos e muitas estavam esperando. Aliás, nós fizemos uma live nessa semana que bombou de gente, bombou de perguntas. Vocês estavam lá, sim! E aí você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, que você vê aqui embaixo. E é claro, você também sempre está vendo aí os nossos vídeos circulando, porque depois aqui da Rádio Marujo de Carioca, a gente faz o nosso programa circular por aí também no canal do YouTube. E ela que é musa, modelo e também entende tudo de maquiagem, quinzenalmente vai estar aqui no nosso programa em destaque, trazendo várias dicas, truques e macetes para você caprichar na maquiagem, fazer bonito, fazer carão, sair linda na foto. Então, agora fique aí com a estreia do quadro Dicas de Maquiagem da Nanda Marques. Dicas de maquiagem da Nanda Marques. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje a minha diquinha especial para vocês é sobre cílios postiços. Muita gente me pergunta, Nanda, como eu faço para colocar cílios? Porque normalmente eu borro, eu estrago a maquiagem inteira quando eu vou colocar os cílios, porque os cílios é a última coisa que a gente coloca na maquiagem, né? Então, eu vim ensinar pra você o segredinho que você nunca mais vai passar perrengue pra colocar os cílios postiços. Vamos ver? Vamos lá? Então, gente, tem algumas coisinhas que são básicas pra nós colocarmos nossos cílios sem medo de errar.
A primeira é ter uma pinça normal de tirar a sobrancelha, uma tesourinha, tipo de cortar unha, ela é importante e eu já vou falar pra vocês o porquê. E é claro, né, uma boa cola. A qualidade da cola, gente, é muito importante, tá? Gente, cada olho tem um tamanho, um formato. Então, assim, os cílios, quando a gente compra, ele vem padrão, normalmente até um pouco maior pra se adaptar a cada tipo de olho. O porquê da tesourinha? Pra gente poder medir e cortar o que sobra de cílios, pra não ficar sobrando nem fora do lugar, né? Com certeza vocês já viram aquelas pessoas que têm cílios sobrando, cílio postiço sobrando, e fica sobrando normalmente assim na parte interna do olho, próximo ao nariz. Aí fica até solto, assim, fica bem feio. Mas com essa minha diquinha pra vocês, isso nunca mais vai acontecer. Vamos lá? Então, vamos primeiro pegar a nossa pinça e destacar os cílios da embalagem. Eu gosto de segurar ela no meio, das cerdas do meio dos cílios. E vamos medir no nosso olho. Se for preciso cortar, vocês cortem. No meu caso, não precisa cortar, tá bom? E vamos colocar a cola, tá? Vamos colocar a cola. Lembrando botar cola suficiente até nas pontinhas, tá, gente? Pra não ficar soltando. Deixar essa cola secar. Fazer a mesma coisa com o outro, né? Quem usa cola branca, que é o caso que eu tô usando, ela é bem branca, né? Então, quando ela ficar mais para transparente, é o ponto da gente deixar, é o ponto da gente colar os cílios. Sim, tem que deixar a cola descansar. Normalmente as pessoas não deixam, já querem colocar logo. Isso não pode, porque a cola tem um tempo de secagem. Então, vamos deixar ela ali e eu vou continuar falando outro segredinho que é muito importante para colocar os cílios. Sabe o que é? A máscara de cílios, gente. Sério. A máscara de cílios faz toda a diferença na hora da aplicação dos nossos cílios postiços. Sabe por quê? Ela vai preparar os nossos cílios naturais para receber os outros, para acomodar bem. Então, eu particularmente prefiro pincéis com cerdas, né, com essas pontinhas dele, né, do pincel, mais para fininha do que grossas, porque quanto mais fininha, ele não vai acumular produto nos seus cílios. Então, ó, vamos passar sem medo, de baixo para cima. De cima para baixo. E de baixo para cima novamente. Eu gosto de passar um pouquinho de rímel nos cílios de baixo, porque eu acho que fica charmoso. Acho que dá um toque especial. Olha como o olhar muda bastante. Gente, uma coisa muito importante também, ó, outra diquinha, hein? É não fazer assim com a nossa máscara de cílios, não ficar saculejando ela pra dentro e pra fora, porque entra ar. O ideal, quando a gente quer molhar o pincel dos cílios, é circular ele dentro da embalagem, tá? Porque assim a gente não estraga a nossa máscara de cílios. Vamos lá, ó, de baixo pra cima. E de cima pra baixo. E de baixo pra cima novamente.
vamos colocar aqui embaixo porque eu acho muito bonitinho. E esses rímels que tem o pincel mais fininho, eu acho que é até mais legal para fazer esse detalhe debaixo do olho. Então, agora eu acho que já deu tempo da nossa cola secar. A minha ainda tá meio branquinha, eu vou esperar mais um tempinho para poder aplicar. Vamos esperar um tempinho. Pode sacudir para secar mais rápido, não tem problema. E também até para máscara de cílios secar, né, gente? Para poder receber bem os cílios postiços. Tá começando a ficar transparente. Vamos lá. Ó, o ideal, outra dica, é sempre estar olhando para baixo. Então, quando vocês forem colocar o espelho, coloquem realmente assim, vendo o buraquinho do nariz dentro do espelho, olhando para baixo e posicionando bem os cílios, tá? A curvatura dos cílios tem que ser de acordo com a curvatura do seu olhar. Aí vocês vão dando acabamento, apertando os seus cílios junto com os cílios postiços, tá bom? Olha, que maravilha, gente. Já aplicamos o primeiro cílio, vamos aplicar o segundo. Se vocês quiserem, pode até dar uma ajeitadinha com a mão mesmo, né? Pra adaptar bem ao seu olhar, que eu acho que fica legal, pode ser. Agora vamos colocar o outro, a mesma coisa. Ah, gente, importante, vamos limpar a pinça de um cílio pro outro, porque às vezes a cola gruda um pouquinho, tá? Vamos pegar os cílios no meio. E colocar. O que acontece? Da ponta, lá de fora para próximo do nariz. Olhando bem para baixo, que é o mais importante. O porquê de olhar bem para baixo? Para não ficar aquela divisão entre os nossos cílios e os cílios postiços. Eu acho que é muito feio, gente. E nem deve ser assim. Agora fazendo um acabamento apertando com a pinça. E se por um acaso ficar com um pouquinho de cola acima do cílio, gente, você usa o lado da pinça para limpar esse excesso de cola, tá? Porque às vezes vaza mesmo, ou você até pode finalizar com o próprio delineador para tirar esse excesso de cola que sobrou. Mas olha, tá vendo aqui? No meu caso, teve excesso de cola em um olho. É só passar delineador ou mesmo tirar com o excesso, como eu tô fazendo pra vocês verem. E é isso, meus amores, olha. Não tá um espaço entre os meus cílios e os cílios postiços. E os cílios postiços, ele dá um olhar diferente, sabe? Ele eleva o olhar, ele finaliza a maquiagem muito bem. Hoje a minha dica é essa, eu espero que vocês tenham gostado. E até daqui a 15 dias. Beijos. Ah, e o que vocês quiserem saber, vocês podem estar mandando as perguntinhas pra Priscila ou pro canal do programa.
E eu vou estar fazendo para vocês, tirando todas as dúvidas aqui, tá bom? Beijo e até a próxima! E como novidade em destaque, eu vou deixar aqui para você que é fã de Raul Seixas, de Mundo Bita, ou seja, uma mescla de infantil, lúdico, de clássico, enfim. Desde 1º de maio, na Rádio Bita, foi lançado uma releitura do sucesso O Carimbador Maluco, do Raul Seixas. Então dá para vocês assistirem, conferirem tudo isso lá no Rádio Bita, e vocês também podem acessar no site www.mundobita.com.br, além das redes sociais, e conferirem isso. Vou ler um trechinho para vocês darem uma olhadinha do que espera. O Carimbador Maluco ficou marcado na infância das crianças dos anos 70 e 80, mas continua sendo presente e atual. Criar essa ligação e proporcionar que papais e mamães revivam as lembranças com os filhos diante de uma nova perspectiva é muito gratificante. E isso daí diz todo o pessoal que fez isso daí do YouTube, que os protagonistas são Bita, Lila, Dan, Tito e Flora. Então, confira aí que estão em todas as plataformas. Discovery Kids, Netflix, Play Kids, Spotify, NetNow, Prime Video, entre muitos outros. Então, fica a nossa dica em destaque para você, papai, mamãe, os filhos, e se divirtam, porque a quarentena merece um programa de qualidade e, quem sabe, relembrar bons momentos da nossa infância também, né? Agora vamos falar sério. Você está com problema para pagar a mensalidade do seu filho, da sua filha? Negociar aquele desconto? As aulas remotas, que você está com dor de cabeça na sua casa porque o seu filho ou a sua filha não querem ficar diante do computador. Você fala, poxa, não está usando o laboratório, não está usando a sala de aula, não está usando água, luz, não está tendo educação física, blá, 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 e eu estou pagando 100% da mensalidade, ainda às vezes querem antecipar o material escolar. Poxa, onde fica aí meu direito do consumidor? É isso que o defensor público Fábio Roberto, lá de Rondônia, que tem o projeto Direitos Humanos em Conexão com Você, que está aqui hoje no quadro Juntos pela Inclusão Social, vai esclarecer e você vai ficar sabendo como sair dessa. Então, roda aí que agora é hora do Fábio Roberto. Juntos pela Inclusão Social. Olá, pessoal que acompanha aí o programa Em Destaque da Rádio Marujo Carioca. Eu sou Fábio Roberto de Oliveira Santos, defensor público do estado de Rondônia, professor universitário e cidadão. E estou aqui substituindo a doutora Flávia Albani, que assina a coluna Juntos pela Inclusão. O tema de hoje, que a Priscila Silvestre sugeriu, é mensalidades escolares em tempo de pandemia. Pessoal, esse assunto gira em torno de saber, eu como consumidor, preciso pagar essas mensalidades, mesmo estando as aulas suspensas em virtude da política de distanciamento social? Essa questão é uma questão muito complexa, porque se o direito do consumidor tradicional, ele não vai dar essa solução mastigada. Por quê? Porque envolve, por exemplo, grandes empregos de professores, servidores, etc. Se todos nós pararmos rapidamente de pagar as prestações, as mensalidades, as escolas vão quebrar, as universidades irão quebrar, e quando as coisas voltarem aí a uma normalidade após esse novo coronavírus, nós não vamos ter aí uma instituição sólida de ensino. Então, o ideal nesse momento é abrir para a conversa, para o diálogo, para a negociação com as escolas, com as universidades, com as creches, levando em consideração que a grande escola, né, um grupo muito grande, as universidades muito grandes, devem ser tratadas diferente de uma escola pequena de bairro, uma creche pequena de bairro.
para que a gente não tire também o sustento dessas pessoas que dependem das mensalidades. Então, o ideal e a dica que eu deixo é negociação, conversar, colocar as suas situações, o que te prejudica nesse novo sistema adotado pela instituição de ensino. Se houve também algum prejuízo, decréscimo do seu salário, dos rendimentos. Eu trabalho em um salão, o salão está fechado. Eu sou motorista de Uber e eu não consigo mais corrida como antigamente. Enfim, a dica é conversar. E as escolas, as universidades, as creches precisam abrir um canal de negociação para que o consumidor também não rescinda o contrato, evitando aí um colapso no sistema de ensino. Então, vamos às dicas práticas. Primeiro, você como consumidor, você tem aí uma vulnerabilidade nessa relação contratual, reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que também exige que as instituições de ensino sejam claras na sua política de reposição de aula, de como as aulas serão oferecidas, possibilitando aos alunos, inclusive, um canal de negociação nos casos aí de prejuízos demonstrados e, eventualmente, de interesse de abandonar a escola por conta dessa situação aí de ensino à distância. Uma outra dica é que tudo que você fizer, faça por e-mail, por WhatsApp, mas não apague o WhatsApp depois, nem o e-mail, tá? Deixe guardado. E nesse e-mail você tente entender qual é a proposta de reposição de aula posteriormente, se vai ter reposição ou não. Se tiver reposição, qual a previsão e como isso vai ocorrer. Entenda se a escola, a instituição de ensino, está mantendo os empregos das pessoas, porque a gente também precisa saber a responsabilidade social das escolas. E coloque uma proposta aí de emprego e também os motivos que te levam a propor aí, a proposta de emprego não, proposta de descontos e os motivos que lhe levam a pedir esse desconto. Lembrando que se a escola não responder ou não te der desconto, caso você não queira continuar com esse contrato de prestação de serviço, é importante que você encaminhe um e-mail informando que vai rescindir, vai cancelar o contrato de prestação de serviço e veja também se no seu contrato tem a multa pelo cancelamento e tente negociar também essa multa. Caso não haja negociação e caso a empresa, a instituição de ensino lhe encaminhe um boleto com as mensalidades e com as multas, para evitar a negativação do seu nome no SPC e no Serasa, eu recomendo que vocês procurem a Defensoria Pública, caso você não consiga e nem tenha condição de pagar um advogado particular, ou até mesmo quando retornarem às atividades, vejam aí no seu estado, no seu município, ingressar com ação no juizado especial, pedindo o cancelamento do contrato, a rescisão e o cancelamento da multa. E se for o caso, nessa ação você pode fazer um depósito judicial do valor que você entende razoável e justo. Essas são as dicas de hoje. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, eu tenho um canal que nós estamos colocando aí vários assuntos relacionados à pandemia,
que se chama Direitos Humanos em Conexão com Você. Se quiser me procurar nas redes sociais, ou pelo Direitos Humanos em Conexão com Você, ou pelo meu nome, Fábio Roberto de Oliveira Santos. Um forte abraço, muita paz para vocês. Se puderem, fiquem em casa. Se tiver de sair, usem máscara. Muita paz. E para finalizar o programa, eu quero perguntar para você. Você sentiu falta dele, né? Do Teteus Alves. Eu sei, hoje ele não está no programa. E você sabe por quê? Porque é aniversário dele. Sim. Então, Matheus, um super beijo, parabéns para você, um caminhão de felicidades e sucesso. Nós sentimos a sua falta aqui no Em Destaque hoje, mas eu e toda a equipe desejamos tudo de melhor desse mundo para você, e a gente sabe que você não gravou o seu vídeo porque você está comemorando, mesmo que sozinho na sua casa, você é uma andorinha que faz o seu próprio verão. Eu sei que você deve ter passado a noite comemorando sozinho, com a sua vassoura, com o seu pote, com a margarina, com o requeijão. Então, meu lindo, muitas felicidades para você, e semana que vem você está de volta. E claro, você que acompanha a gente pela Rádio Marujo Carioca, pelo nosso YouTube, na nossa fanpage, no nosso Instagram, quero agradecer mais uma vez esse carinho, essa atenção e a companhia. Espero por vocês na semana que vem. Deixem pra gente suas perguntas no emdestaque@gmail.com. Sigam a gente no Instagram, Em Destaque Programa, lá na fanpage também no Em Destaque Programa, e eu espero por vocês na semana que vem aqui na Rádio Marujo Carioca, e esse programa depois já sobe pro YouTube para você assistir tudinho. Um beijão e até a semana que vem. Tchau!